A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estou aqui nessa tarde na Igreja Cristã, Sal da Terra, Luz para o Mundo, situada aqui em Goianira, no setor Vila de Lair 2. Amém? E nessa tarde eu quero trazer um respaldo da palavra do Senhor, que está aqui em Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Você que está assistindo aí esse vídeo, pega a sua Bíblia, acompanhe comigo, porque a palavra é a verdadeira profecia que não se corrompe. Quero fazer uma breve oração, né? Porque a palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos o nome dele, ali ele está. E que Deus possa nos dar entendimento da palavra dele, para que nós venhamos entender verdadeiramente o que ele quer nos passar. Amém? Pai, eu te agradeço por esta tarde, pela vida de todos aqueles, ó Pai, que estão vendo esse vídeo. Que o Senhor possa nos dar, Espírito Santo, o entendimento, a sabedoria dentro da sua palavra. Que o Senhor possa nos dar, Espírito Santo, o discernimento, as revelações de 3º e 4º grau dentro da sua palavra, porque se o Senhor não falar, não temos nada a dizer. Fala conosco nessa tarde, nos ensina, nos instrui, nos capacita. Pelo poder do teu sangue eu te agradeço, muito obrigada. Amém. Amém, irmãos? Aqui em Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23, a Bíblia fala, Jesus nos ensina, né? Cada um deve levar a sua cruz. Acompanhe comigo. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que é de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E é verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Olha só, para você ver a palavra de Jesus aos nossos corações nessa tarde, é uma palavra muito grande, porque o que Jesus já podia ter feito por nós, ele já fez, que foi dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não é verdade? Para morrer por nós. E diz mais que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que a Bíblia também diz que a fé sem obras, ela é morta, não é verdade? Então nós precisamos manifestar a obra. Não adianta só crer em Jesus. Não adianta só dizer que é cristão. A Bíblia diz que Abraão, lá em Hebreus, capítulo de número 11, Abraão foi justificado pela fé por causa da obra. Ele cria que Deus iria fazer ele descer lá daquele monte Moriá com Isaac. Porque ele disse ao moço dele: fica aqui, que eu e Isaac vamos lá oferecer o sacrifício e retornaremos. Ele não usou o singular, retornaremos, ele usou o plural, retornaremos. Então ele cria que ele ia descer com Isaac. Naquele momento lá ele tinha fé, porque o Deus que prometeu para ele não prometeu somente um filho, prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Então quando ele sobe ali naquele monte Moriá, que ele está com Isaac, Isaac olha para ele e fala: pai, tem a lenha, tem um cutelo, tem um altar, onde está o sacrifício? E Abraão fala para ele simplesmente: Deus proverá para si um sacrifício. Quando Abraão pega Isaac e coloca em cima do altar para sacrificar, porque Deus tinha pedido, ele simplesmente, ele não olhou para trás, ele fez o que Deus mandou. E quando ele coloca ele ali e ele vai matar ele, ele ouve a voz que diz: não faça isso, agora eu sei que tu me amas, né? E estava lá um sacrifício, um animal para que Abraão viesse sacrificar no lugar de Isaac. Então assim, Abraão foi justificado pela fé. Só que não adiantaria nada ele dizer que tinha fé se ele não fosse sacrificar. Então a fé sem obras, ela é morta. Amém? E aqui em Lucas é lindo, porque servir a Jesus não é por obrigação, é por amor. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo, negar a si mesmo. Servir a Jesus tem um critério, na realidade, 2 critérios. Não é só simplesmente levantar a mão e confessar diante dos homens. Tem 2 critérios. E o primeiro, que é o mais importante, é negar a si mesmo. Por quê? Lá em Tessalonicenses, abra sua Bíblia comigo. Tessalonicenses, capítulo de número 2. Ele fala isso, porque ele negou a si mesmo, né? E só pode falar sobre a questão de negar quem já negou. Não é verdade? Tessalonicenses. A palavra do Senhor Jesus vem dizendo a nós. Não é Tessalonicenses, não, é Filipenses, tá? Lá em Filipenses. Olha só para você ver o que Deus, ele fala com nós de formas extraordinárias. Ele tem o modo, o jeito de falar. É Filipenses, capítulo de número 2, que fala assim, ó. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, quando ele estava aqui na terra, ele aniquilou a si mesmo. Ele aniquilou a sua forma de Deus. Qual é o homem que está lá em cima e quer descer? Qual é o homem que hoje é empresário, que hoje tem uma situação financeira ótima, perfeita, assim como tinha o jovem rico, né, que chegou diante de Jesus e perguntou para ele: bom mestre, que faço para herdar o reino dos céus? E Jesus disse: por que me chamas bom? Bom, só tem um que é Deus. E ele fala para ele assim: se você quer dar o reino dos céus, cumpre os mandamentos. E aquele jovem rico disse: mas eu faço isso desde a minha mocidade. Então Jesus olhou nele e o amou, a palavra do Senhor diz. E quando Jesus fita os olhos nele e o ama, diz ele: ainda te falta algo, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e siga-me e terás um tesouro no reino dos céus. Olha só para você ver, Jesus ali estava falando para ele que ele tinha algo dentro dele que ainda atrapalhava ele ser perfeito. Essa palavra, essa oportunidade, Jesus não falou a Pedro, nem a Tiago, nem a João: você quer ser perfeito. Somente aquele jovem. E aquele jovem, por causa do dinheiro, não quis ser perfeito. Preferiu ser imperfeito. Preferiu o tesouro aqui da terra do que o tesouro no reino dos céus. Então, assim, olha só para você ver. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não usurpou a ser igual a Deus. Ele poderia muito bem descer aqui na terra, louvado é o nome do Senhor, e fazer o que ele quisesse, porque ele é Deus. Mas a Bíblia diz que ele aniquilou a si mesmo. Ele aniquilou eu. Ele aniquilou tudo. Ele era servido e ele desceu aqui na terra para servir. Você pegar um empresário hoje, que é dono de multinacional, que é servido, que tem pessoas que trabalham por ele, que faz tudo por ele, para ele, porque ele tem condição para pagar. Pegar esse empresário, aniquilar tudo e ele voltar a bater de porta em porta a pedir emprego. É isso que Jesus estava falando. Que ele era Deus, agora ele veio como forma de servo. Amém? Aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, porque aos homens nós estamos aqui para servir. Não importa se é pastor, se é pregador, quem é que seja, aos homens nós estamos aqui para servir. E achando-se na forma de homem, humilhou a si mesmo.
sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Então, a primeira coisa aqui que Jesus falou, não tem como vocês ser meu discípulo se não negar a si mesmo. Se não negar o eu, se não negar a própria vontade, se não negar o próprio ser, se não negar a própria vida. Louvado é o nome do Senhor. Por quê? Lá em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 33, diz assim: mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Olha só para você ver o que Jesus fala dentro da palavra dele. Ele não veio trazer paz, né? Igual as pessoas pregam por aí afora, muitos pregadores. Você está sofrendo, você está sendo atormentado, você está passando por luta, você está passando por prova, não se preocupe. Jesus é a força. Jesus não, irmãos. A palavra do Senhor diz que Jesus não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Amém? O evangelho que tem sido pregado por aí afora é um evangelho muito fajunta, muito corrupto, que é o evangelho de que Deus tem que fazer tudo para nós, que nós somos merecedores de que Ele faça, que nós somos sofredores, que nós somos necessitados da presença, que nós passamos lutas e vales e problemas, somos perseguidos, pessoas falam mal de nós, estamos precisando de um socorro, de uma misericórdia de Deus. É o evangelho que tem sido pregado. Por quê? Porque esse evangelho, ele desperta a atenção. O ser humano, ele gosta de ser percebido. Então, quando esses pastores por aí têm pregado essa palavra, Jesus te ama, você é a joia rara, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, você é a joia rara que o garimpeiro garimpou, as pessoas vão se alegrando, o ego, o eu, aleluias, vai se enchendo, então elas acabam ficando alegres. Só que não foi para isso que Jesus veio. A Bíblia diz que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Louvado é o nome do Senhor. E a Bíblia diz, como eu acabei de ler, que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante a homens. Amém? Nós não passamos luta. Que luta, irmãos, que nós passamos? A luta para comer, luta para beber, luta para trabalhar, luta para colocar um filho na escola, luta para andar de carro, luta para ter mais. Olha só para você ver o quanto o ser humano ele é insatisfeito com o que ele tem. Se ele mora de aluguel, ele fala: Senhor, me dá um lote. E ali ele vai trabalhando e orando e pedindo, e Deus ali proporciona um lote. Aí ele fala: mas eu não quero só um lote. Eu quero ao menos um barraquinho, uma tenda. E Deus permite ali, ele faz um barraquinho, faz uma tenda. Quando ele está dentro da tenda, não, mas está difícil. Eu não quero essa barraquinha. Eu quero desmanchar essa casa, fazer uma casa, vou colocar blindex, vou colocar vidro, vou colocar cerâmica, está difícil. Aí Deus vai lá, abre portas, ele trabalha, e assim ele está passando luta, ele está pagando água, ele está pagando luz, ele come arroz, ele come feijão, ele come carne. Essa é a luta que o crente passa. Ele levanta todo dia, final do mês tem um salário, recebe, vai no culto, tem os irmãos que oram, amém? Quando está lá na casa do jeito que ele quer, ele reclama: não quero mais, eu quero uma coisa melhor. O ser humano nunca está satisfeito, e ele fala que isso é luta. E a palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo de número 1, que nós estejas grande gozo quando passardes por várias tentações. Amém? Então, Tiago está dizendo: se alegre, regozije. Você sabe qual era verdadeiramente a aprovação que os antigos passaram, irmãos? Não era para comer nem para beber, era para ir para um culto, era para adorar a Deus. Porque eles eram perseguidos, a igreja foi perseguida para hoje nós termos liberdade de professar o nome do Senhor. Você acha que isso é luta? Você acha que isso é problema? Porque, irmão, se todos os crentes estivessem bem, se todos os crentes estivessem ricos, se todo mundo tivesse do jeito que quisesse, irmão, quem ia servir a Deus? O mundo está nessa calamidade, o mundo está tendo caos.
é terremoto, é maremoto, é mortes, atrocidades que está acontecendo, tragédias nesse ano de 2019, e as pessoas estão pensando em dízimo, em oferta, o povo está pensando em trabalhar, o povo está pensando em porta de emprego. Você não vê ninguém levantar um clamor pela nação, você não vê ninguém de boca no pó, joelho no chão. É raro você conhecer um crente que ora 1 hora por dia, todos os dias. É raro você conhecer o cristão que jejuma todos os dias. É raro você conhecer cristão que está todo tempo em busca com Deus. Por quê? Porque o povo está buscando o próprio interesse e esqueceu do reino dos céus. E Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas lhes serão acrescentadas, que é o comer, o beber e o vestir. Se você está comendo, está bebendo e está vestindo, estejai contente, porque Deus, Ele olha por nós. Então, aqui essa palavra em Mateus 10 fala: não cuideis, Mateus 10, 34, não cuideis que vim trazer a paz na terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sogra. O povo está achando que vai ficar tudo bem, não vai. Estou falando da palavra de quê? Negar a si mesmo. Quando você nega a si mesmo, você acaba negando os desejos carnais, você acaba afastando de tudo aquilo que te tira da presença de Deus. Se aceitou Jesus e continua na mesma prática, no mesmo mundanismo, dos mesmos desejos carnais, na mesma vida, não é ainda discípulo de Jesus. Tem que negar a si mesmo. Amém? E Jesus diz mais: e aí assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então a primeira coisa que Jesus fala que nós devemos fazer é negar a si mesmo. Porque primeiro ele negou a si mesmo. Ele deixou tudo que ele tinha lá na glória. Ele deixou ali, como se diz, a sua regalia, a sua vontade, o seu espaço, tudo por causa de nós. Primeiro ele negou a si mesmo, para depois ele mandar nós negarmos a nós mesmos. E ele diz a segunda coisa: tome cada dia a sua cruz. Todo mundo vai ter uma cruz. Ou seja, a Bíblia diz que aquele que está cansado, oprimido, amargurado, vem a Jesus e ele fala assim: tomai sobre si o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Ou seja, ele tira o jugo e o fardo do mundo, que nos toma da presença dele, mas ele também tem um jugo e tem um fardo, só que o dele é leve, porque tem a presença do Espírito Santo para nos ajudar. Então ele fala: e tome cada dia a sua cruz. Quando as pessoas pregam sobre cruz, eles pensam: então é meu marido, é minha esposa, é meu filho, isso é minha cruz. Não. Quando ele está dizendo a sua cruz, é a sua carne, é o seu ser, é o seu eu. Amém? Porque, irmãos, Paulo diz: a carne só puxa para as coisas da carne, só puxa para as coisas dessa terra. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo de número 5. Observa bem essa palavra, Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16. Olha o que aqui Paulo vai dizendo para mim e para você. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andar em espírito. O que é andar em espírito? Será que nós temos andado em espírito? Será que nós temos analisado o nosso dia? O nosso dia tem sido um dia que nós estamos valorizando o Espírito Santo de Deus? De manhã, quando nós acordamos, quem é a primeira pessoa que nós conversamos? Será que é o nosso marido? Será que é os nossos filhos? Será que é o Espírito Santo? Será que é Deus? Quem é Deus para nós? Quem é o Espírito Santo para nós? Ou será que nós lembramos do Espírito só na hora do culto? Nossa, já vai dar 7h30, hoje eu tenho que ir para a igreja, hoje é culto, então hoje eu vou ser um crente espiritual.
Amém? Só que Paulo fala assim, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Por que tem crente mentindo? Por que tem crente caindo? Por que está tendo escândalos dentro da igreja? Paulo disse para os judeus, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ou seja, quando o mundo lá fora condena o evangelho, quando o mundo lá fora fala mal de pastor, fala mal de missionário, fala mal de cristão, não é por causa deles próprios, é por causa do nosso testemunho. Quando você olha a história de Daniel, Daniel foi cativo para a Babilônia e ele era um adolescente. Ele era um jovem, ele estava ali na Babilônia, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém ali com ele. Assim também foi a história de José, quando ele foi levado para o Egito, ele tinha só 17 anos, a Bíblia fala. Ele era uma criança também. Hoje em dia, nos nossos tempos, quem é os jovens, quem é as crianças, quem são as pessoas? Ou seja, o ambiente não faz a pessoa, mas a pessoa faz o ambiente. Quem quer ser santo, ele é santo na Babilônia, ele é santo em Goiânia, ele é santo nos Estados Unidos, ele é santo em qualquer lugar, porque nós somos a luz no meio das trevas. O povo fala tanto de Daniel na cova dos leões, o povo fala tanto de propósito de Daniel, que Daniel não fez nem propósito. A Bíblia diz que ele se amargurou na sua alma, ele não quis comer comida desejada, até que Deus viesse responder ali o que ele estava perguntando a Deus, lá em Daniel capítulo de número 10. Só que quando o anjo ali, Gabriel, desce, ele fala para ele, desde o primeiro dia, homem, já foi ouvida as suas orações, mas teve uma guerra ali com o príncipe da Pérsia, que foi Satanás, os seus anjos guerreando, e até que desceu Miguel, para que pudesse chegar a resposta a Daniel, e isso durou 21 dias. Mas se durasse 22, 23, não importa os dias, Daniel ia continuar até ser ouvido por Deus. Persistência, que é o que as pessoas não andam tendo nos últimos tempos. Só que você observa Daniel. Daniel, ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, Daniel se aplicava o seu coração em oração. Ele entrava para dentro do seu quarto, abria a sua janela para a banda de Jerusalém e orava. O pai não mandava, a mãe não mandava, ninguém mandava, porque ele tinha um particular com Deus. Ele tinha algo com Deus. E a Bíblia diz que ali homens começaram a perseguir Daniel, tentando achar nele brecha, que não encontraram. Ou seja, o mundo, o demônio, os diabos, as coisas dessa terra estão aí para nos perseguir e achar brechas em nós. Só que cabe a nós ter brecha ou não ter. Há muitos dizendo, sou perseguido, fala mal de mim, fala no meu nome, mas eu estou fazendo o que eles estão falando? Porque calúnia é uma coisa, agora o ímpio lá fora está apontando verdadeiramente que eu sou, é totalmente diferente. Eles não acharam brecha em Daniel, eles criaram uma brecha. Hoje em dia, se você for achar um crente, for procurar uma brecha na vida dele, às vezes você não acha uma brecha, você acha um portão, um túnel, um buraco. Por quê? Porque são pessoas que vivem para o seu próprio ser, para a sua própria vontade. E nós não temos que buscar os nossos próprios interesses, nós temos que buscar os interesses do outro. Paulo disse, se por causa do meu irmão, que se precisar, que eu não come carne, que eu não como por causa da fé dele. Paulo disse, e Jesus disse, se nós fizermos alguém tropeçar, Paulo disse nas escrituras, que nós não venhamos ser pedra de tropeço, para que aqueles que não conheçam Jesus, venham aceitar Jesus. Amém? Então ele disse, andar em espírito. Por que é que está tendo tanto problema na face dessa terra e o evangelho tem sido tão banalizado, tem sido tão desacreditado, discriminado na face dessa terra, porque o povo não tem andado em espírito, eles têm andado na carne. Eles têm buscado o seu próprio interesse, o seu próprio ser, a sua própria vontade. Aí ele diz assim, no versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito, ou seja, a carne fica limitando. A carne, ela quer comer, ela não quer jejuar, ela não quer orar. Você vai tirar um dia, vou jejuar hoje, o estômago dói, a cabeça dói, dá um negócio ruim. E o espírito, ele quer o jejum, mas a
carne, ela quer contendar contra o espírito, porque quanto mais nós jejuamos, mais a carne vai sendo mortificada. E o povo pensa, irmãos, que jejum ele é para deixar as pessoas fracas na carne. Não, o jejum é para enfraquecer a carnalidade. O que é a carnalidade? Vou explicar aqui agora. Diz assim, ó, e estes opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Agora Paulo vem nos ensinando. O que é a obra da carne? A prostituição. O que Jesus disse? Olha a doutrina de Jesus. Se os teus olhos te fizerem pecar, arranca e lança fora. Se sua mão te fizer pecar, arranca e lança fora. Se o teu pé te fizer pecar, arranca e lança fora. Porque é mais fácil entrar com um membro nos céus do que com os dois no inferno. A doutrina de Jesus, ela é simples, ela é fácil. Aí Jesus disse, se você olhar uma mulher e cobiçá-la no coração, já cometeu adultério. Paulo vem dizendo, as obras da carne é o quê? A prostituição, que é onde muitas pessoas têm caído, têm estado simplesmente sendo derribadas. Uma das coisas, a prostituição. Diz a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só para você ver o que Paulo diz. Quem comete tal coisa não herdará o reino de Deus. E é tudo que nós lemos aqui em Lucas. A mesma palavra que Jesus disse. Se não negar a si mesmo, se não tomar a sua cruz, não tem parte com ele no reino dos céus. Lucas capítulo 9, versículo 23. Amém? Então, que nessa tarde você possa refletir nessa palavra. Será que eu verdadeiramente estou negando a mim mesmo, estou tomando a minha cruz? Como eu estou diante de Jesus? Como vai o meu ser diante de Jesus? Jesus voltar agora, eu vou subir. Como estão as minhas obras diante dele? Amém? E que nessa tarde você possa ficar com a presença do Espírito Santo. Peço a você que se inscreva no nosso canal, Igreja Cristã, Sal da Terra, Luz para o Mundo. Divulgue as mensagens. São mensagens que trazem o povo verdadeiramente ao evangelho genuíno, perfeito de Cristo, que não é um evangelho banalizado, não é um evangelho que está de acordo com o homem, não, é um evangelho que está de acordo com a palavra, porque o evangelho não tem que ser mudado por ninguém, o povo é que tem que ser mudado por causa do evangelho. Então inscreva-se, compartilhe, mostre àquela pessoa que está necessitada, precisando de uma palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa te confortar, possa te dar vitória, paz e saúde. Um beijo no seu coração e uma boa tarde. Na paz do Senhor Jesus. Amém?